Maravilha, a gente já está ao vivo aqui nas nossas lives de quinta-feira. Olha, condicionamento é uma coisa de louco, né? A gente faz tanto, que a gente se perde na data. Terça-feira, dia 8 de agosto. Muito boa noite, Flávio, você está bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo, A tudo correria acaba bem? que a gente vai trocando tudo, Cara, né? é correria gravando, cada hora eu estou num lugar. E É, toda live é de quinta-feira, então já fica aquela coisa condicionada, né? Não, mas é hoje, gente, é verdade. terça-feira, é nosso dia de live, né? De trazer para você aqui as informações de mercado, né? É um quadro que já tem consolidado aqui na Natal, que o pessoal está gostando muito. Legal. E primeiro eu quero, lógico, que você dê uma pincelada rápida. Fala um pouquinho da Oxide para o pessoal que vai estar assistindo a gente, Flávio. Tá, então, a gente, né, uma consultoria de negócios, né, voltada nesse setor de plástico, reciclagem, petroquímica. Então, a gente é muito focado na parte de inteligência de mercado, né? Estudo de mercado, análise de preço, valuation, planejamento estratégico, tudo que tem a ver com estratégia, com inteligência de negócio, a gente Sim, faz serviços, né? é isso E aí. agora a gente, né, esse E ano vocês fazem lançou. consultorias também para grandes empresas, né, Flávio? Isso, Então, o sim, cara quer sim. saber o valuation da empresa, o cara quer vender a empresa, estruturar, você consegue dar A todo gente esse estrutura suporte para eles isso, também. um suporte, a gente faz planejamento estratégico, até cursos e palestras também, né? Às vezes a pessoa quer uma palestra aqui Legal. para a minha empresa aqui, para o pessoal conhecer um pouco do mercado, como é que é a dinâmica, etc. A gente faz também, né? Uhum. Ah, legal. A Show gente de também bola. faz. Maravilha. Depois, lógico, a gente vai deixar aqui os contatos, né? Embaixo, também na descrição desse vídeo, quando ele ficar gravado, a gente vai pôr lá o site da Oxide, né? Toda a Legal. estrutura deles lá, o time deles lá, para você entrar em contato. Mas vamos lá, Flávio, vamos dar algumas notícias aqui, né? O pessoal está meio É, assustado. Tem gente que já está sentindo, percebendo que os preços já começaram de uma maneira ou de outra a retomar, mas ainda tem gente que fala, Júnior, ainda a coisa está meio parada, principalmente os recicladores estão chiando muito, é. dizendo que a resina nova ainda está muito barata. No nosso relatório de preço, né, que a gente lançou esse ano, todo mês a gente dá uma palhinha do mercado, né? A gente meio que antecipou Sim, esse movimento, né? Os sim, preços vieram desde chegou o pico no meio do ano passado, caindo direto, né? sim. Caindo, às vezes queda de 10% de um mês para o outro, uma coisa acho que nunca antes vista, bem Não, difícil. foi. A velocidade com que ela subiu na pandemia foi a velocidade com que também É, foi caindo, montanha né? russa, né? Foi. E aí fica Sim, difícil se planejar, né? Você compra a matéria-prima, aí tá com aquele custo de estoque alto, como é que você faz para sim. depois cair 10%? Como é que você faz para vender aquilo, né? Complica, né? É. E aí julho foi um mês bem interessante, porque julho começou o mês de julho, ainda vindo no embalo de junho, caindo. Chegou no meio do mês, ele começou a dar estabilizada com uma leve tendência de subir, né? Sim, A gente viu os preços na Ásia subindo. Na verdade, a nafta e petróleo já vinham subindo em junho. A gente até sim. reportou isso no relatório, que ó, quando a nafta começa a subir, dá aí um mês e meio, vai refletir, começar a refletir na resina, né? Que é a cadeia andando para frente, não tem jeito, né? É. E aí começou, do meio de julho para frente, na Ásia, principalmente, começou a subir os preços, né? Polietileno, polipropileno, uma hora acaba refletindo aqui, não tem jeito, né? Porque a gente precifica aqui baseado, né? Paridade de importação baseado em Ásia e Estados Unidos. Sim. E aí não deu outra. Final do mês foi aquele alvoroço, né? Braskem anunciando aumento, né? Dow anunciando aumento. E de fato, Lógico que Braskem ainda está usando aquela velha tática, né? Ó, tá aí o aumento, mas se você comprar comprar até um tal pouco dia, a antes, gente segura e aquela isso. história, né? É. Monopolista, né? Tem essa vantagem, né? Sim, Monopolista não tem outro concorrente interno, embora a gente tenha aí cerca de 30% de PEPP importado, mas o cara não está aqui dentro, né? É diferente. sim, sim. A, a Não, entrega, a e questão de. o próprio pessoal de trader ficou um pouco assustado também, assim, né? Os trader profissionais, não, os importadores profissionais, né? Grandes empresas que a gente tem aqui no É, Brasil. Mas o cara que se aventurou também tomou uma pauladinha, né? vamos, vamos. Trouxe caro e teve que vender barato, né?
Porque quando o preço está na descida, né? Você está comprando ele aqui e vendendo ele aqui. Enfim. E aí não funciona, né? Teu custo de estoque vai ficar sempre mais alto que teu custo de reposição. Então, Sim. Já quando está aumentando, para quem faz esse movimento é interessante, porque ele compra mais barato e vai vender mais caro. Então você tem que ter folha, tem que ter caixa, né? Sim, por isso que eu acho que é tão importante, a gente diz aqui, né, e essa nossa parceria justamente para promover isso, né, essa expertise que é o que sai de trás, né. Então, lógico, para caras que estão importando resina há muitos anos, ele já tem esse balizador, muitas vezes ele tem um time praticamente da Oxide dentro, né, da fábrica dele. Mas para você, né, que está nos ouvindo aqui, que está importando, ou que está começando a importar, ou que está pensando em importar, a importância de ter um relatório desse, né, Fábio? É o que a gente fala, né? Assim, o nosso relatório ele tem um custo relativamente, eu acho, barato, né? Menos, sei lá, a mensalidade sai por menos de 25% do salário mínimo, até menos. Sim. E você tem acesso a um time de inteligência de mercado, porque a gente dá todo o suporte, né? O cara, às vezes, quem já está assinando, né? Flávio, estou com uma dúvida aqui, queria discutir, a gente marca uma reunião de 15, 20 minutos, meia hora, senta com ele, discute, né? Por que está vendo essa movimentação de preço, essa estratégia, etc. Então, assim, a gente dá um suporte bom para as empresas, né? Se for tem empresas de médio e pequeno porte, não tem condição de ter uma estrutura de inteligência de mercado. Sim, né? sim. Você pega empresas grandes, multinacionais, é óbvio que tem um time para isso. Mas empresas de médio e pequeno porte não tem como. Então, assim, a gente meio que está, através desse relatório, tentando ajudar, fornecendo, além das informações do relatório, fornecendo esse bate-papo, né? Sim. E a gente criou também aquela lista de transmissão, né? Acho que você está recebendo, né? Que a gente... Estou recebendo. Quem assina o relatório entra nessa lista de transmissão. Isso é o quê? São mensagens que a gente manda através do WhatsApp, né? Não é grupo de WhatsApp, não é nada. E também não é entupir o WhatsApp de mensagem. Sim, sim. Mas lá você colocou, né, que tem algumas empresas que são compradas ou estão sendo negociadas lá fora, né? Isso. O que a Braskem estava falando em relação ao aumento. Acho que você também citou ao longo do mês que os Estados Unidos, ainda por causa de questões de estoque de PE, ainda não subiram, mas existe uma tendência também, vão segurar um pouco o preço. A ideia disso é justamente dar uma dinâmica, porque o relatório sai dia 10, depois vai sair no outro mês, dia 10, né? Então, nesse intervalo, não pode ficar um hiato, né? Então, a gente, 2 a 3 vezes por semana, a gente dá essas insights, o preço na Ásia já começou a subir, empresa tal está pensando em comprar a empresa tal. Por quê? Porque isso dá uma dinâmica, né? O cara, vem cá, você já está subindo na Ásia, daqui a pouco começa a subir aqui, então tem que me preparar. Então, isso torna o nosso serviço dinâmico, né? E eu acho que isso é interessante para quem está no mercado, né? Sim. Não, para também quem trabalha, até comentei que outro dia com um empresário aqui que trabalha com reciclagem, eu falei também é importante, porque se a resina nova começa a descer ou cair, vai ter um impacto direto na resina industrial. Né? A resina industrial, ela baliza sempre ali 40%, 50% da resina nova. Então, você já começa a fazer contas, começa a subir, opa, peraí. Como agora o pessoal está reclamando que ela foi caindo e vai achatando, né? O cara tá lá, um exemplo. O cara comprava polietileno. Sim, o cara comprava polietileno a R$10 há uns meses atrás. Aí teve polietileno que veio bater a R$8, que era o preço do cara que tá vendendo naturalzinho reciclado, entendeu? Pois é. Não, você sabe que assim, dos nossos clientes do relatório, acho que 60% ou mais atualmente são empresas de reciclagem. Que legal. Porque eu acho que o pessoal está começando a perceber isso, né? Embora a gente ainda não reporte preço de resina reciclada no relatório, mas é o que você falou, a tendência é muito importante você entender, né? É isso aí. Para o seu negócio, né? É isso aí. E pelo que você analisou aí agora, comecinho do mês de agosto, o que você acha que vai acontecer em agosto, setembro aí? Pelo menos no mês de agosto, o que você está percebendo? Agosto, para a gente acredita que praticamente todas as resinas vão ter alta de preço, né? Tá. PP vai ser um dos que vai mais sofrer, porque acabou a questão da redução do imposto de importação, né? Acabou em 31 de julho, então voltou para a alíquota cheia. Então vai aumentar de cara, aumentar uns 5%, né? Em todas as grades, né? Todas as grades de PP vai subir, né? Isso foi o PP homo polímero, mas acaba que os outros acompanham, né? Acompanha. A resina acompanha, né? Não tem os grandes volumes muda, o resto acompanha. A gente viu sinalização de vários produtores de aumento, né? Pode até ser que
na prática, efetue menos aumento do que desejam. Mas, por exemplo, Braskem deve estar soltando o resultado hoje. Tá. Depois, acabando aqui, eu vou até entrar para ver. Com certeza vai ter resultado bem pior do que teve, porque caiu o preço, né, nesse último trimestre, e eles caíram quase 11% o volume de venda. Então, o resultado da Braskem vai lá para baixo, né? Sim. Então, assim, segundo semestre eles vão querer recuperar isso, né? A gente sabe que segundo semestre sempre né, 99% dos casos, a demanda melhora um pouco, porque final de ano começa aquela preparação para o Natal, parará. Historicamente sempre foi assim e permanece, né? Isso. E aí eles vão querer ganhar um pouco, recuperar esse volume e recuperar um pouco em margem também, né? Então, eu acredito que eles vão tentar manter o máximo possível esses aumentos, né? Sim. A Braskem ainda está em negociação ainda, Flávio? Não entendi, desculpa. Eles estão em negociação ainda para venda de parte da Braskem ou para venda da Braskem? Isso ainda tem vários, esse assunto ainda continua, né? Além disso, né? Isso é um agravante, porque assim, você vender a sua empresa no momento de resultado ruim, precifica lá para baixo, né? Então, a Odebrecht não quer isso, né? A Petrobras está acompanhando o negócio, né? Ela não está assim, super querendo vender, nem então ela está acompanhando. Mas quem está preocupado em vender é a Odebrecht por causa da dívida que ela tem. Tá. Então, assim, ela quer vender a empresa no momento bom, né? Porque normalmente esses grandes M&As petroquímicos, o petróleo, geralmente, assim, na média, dá entre 6 e 7 vezes o EBITDA, né? Você pega o EBITDA dela, multiplica por 6 a 7, o valor dela vai dar esse valor aí. Então, ela vai querer maximizar isso para jogar o máximo de valor para cima, né? Lógico. Então, assim, a gente ainda está tendo essas conversas, mas não é uma... Comprar, assim, uma empresa do porte da Braskem, você não resolve isso assim, né? Isso aí vai... complexo. A gente já participou de vários M&As, né, de empresas até menores que a Braskem, e vi que é um negócio bem complicado, né? E a Braskem tem alguns agravantes, né? Tem a questão lá de Alagoas, que é um passivo complexo, né? Enfim. Então, assim, com certeza a Braskem vai querer maximizar seu valor, né? Teve a questão da Selic, né, que caiu meio ponto, mas além disso, não é nem o que caiu meio ponto, é a sinalização de redução nas outras reuniões de mais de meio ponto, né? De juros, né? A tendência é que também tem queda de juros, né? Isso tende a melhorar o consumo, por outro lado, tende a ter uma pressão de aumento de dólar, que já começou, né? Já começou. Porque saímos de dólar de 4,70 e pouco, já está batendo 4,91 hoje. Né? Porque os fundos que têm dinheiro aqui investido em renda fixa garantida, né, 1% ao mês, começa a ver que vai baixar, começa a tirar e botar em outro país, né? E aí, isso aí. Aumenta, e nossa resina, tanto, né, é tudo precificado a dólar, então a tendência é isso vai pressionar os preços em reais para cima, né? Essa é a nossa visão, assim, mais para os próximos meses, né? Tanto deve melhorar um pouco a demanda, mas a questão de preço também deve aumentar um pouco os preços, né? Por essas questões todas que a gente comentou. Então, se a pessoa está com uma boa negociação com um importador que ainda tem resina aí que ele trouxe mais barato, é hora de conversar com esse parceiro, né? E aumentar um pouquinho o estoque, volume, né? Aumentar o estoque num nível mais baixo, né? Para depois poder... É aquilo, quando o preço está subindo, se você compra aqui embaixo, você vende lá em cima, você ganha essa diferença, né? Sim. E eu acho que no panorama geral no mundo também tá havendo uma certa estabilidade, né? A China, a gente percebe que ela está retomando, né? Principalmente o mercado interno. A Europa já não... Ixi, caiu. O Flávio acabou caindo aqui, gente. Vamos esperar para ver se ele consegue... Se é questões de internet, é isso aí. Aí, tá voltando. Teve um pico aí, Flávio. Caiu aqui, estranho. Voltou. A Europa já né, saiu daquele primeiro momento agora de inverno, né? E aí já estão vivendo uma época, tá bem quente lá, então já aquela questão de consumo de energia já está diferenciado, já não tem uma pressão tão grande, né? Então acredito que a coisa tende para uma normalização aí e não tem previsão de queda, não. Acredito que daqui para frente é só ladeira acima, né? Eu acho que a questão da demanda tende realmente a melhorar esses fatores todos que você colocou, né? Sim. Óbvio, a gente nunca sabe, né? Salvo uma piora na questão da guerra, etc. Sempre, né, tem um risco. São notícias que saem que muda tudo do dia para a noite. Mas a gente vendo, né, os comportamentos aí, sinaliza isso que você realmente comentou, né?
A China indo bem, começa a puxar tudo bem, né? Puxa tudo. Não tem jeito. E aí a O gente maior começa... fabricante de plástico do planeta, né? Fabricante, né? Consumidor, exportador, Isso importador, aí. tudo, né? É isso aí. Não, Uma legal. coisa grande. E se a gente. Estamos com as lives abertas aqui no YouTube e no LinkedIn. Se tiver alguma pergunta para o Flávio, você já pode colocar aqui. Porque, lógico, essas terças-feiras é mais para dar uma pincelada, né? Para dar essa visão do Flávio, que é muito importante, né? Ele está envolvido com essas informações, e essas informações nos baseiam para bastante decisões importantes, né? Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto o pessoal não colocou nada aqui ainda, Flávio. Por exemplo, o cara quer começar a importar ou ele quer pegar uma grade específica e quer saber o quanto daquela grade está entrando no Brasil. Você também consegue trazer essa informação para o pessoal que consegue fazer uma consultoria com você? E a gente consegue fazer um estudo, né? Analisar qual grade está entrando, quem está trazendo, para qual cidade. Às vezes a gente consegue até identificar quem está comprando, né? Mas às vezes não. Mas pelo menos a cidade, assim, a gente consegue saber. E aí, sabendo a cidade, tem uma grande chance porto, E dá para ver qual porto que está entrando também, qual né? porto Para está ver uma tendência, entrando, né? por quanto que ela está entrando, né? A gente faz, eventualmente, esses estudos assim de desenvolvimento de mercado, que a gente chama, né? Sim. Tal grade, é uma coisa bem específica, né? São trabalhos personalizados. Sim. E que a gente consegue fazer essa... Né? É como se fosse uma análise de competitividade, uma coisa assim, Sim. né? Mas a gente vê como é extremamente importante, né? Você está trazendo um grade, dá uma olhada, de repente tem muita gente trazendo os grades, você vai brigar no preço, né? Ou o contrário, de repente você quer trazer um grade e percebe que aquilo ali aparece uma oportunidade, né? Falou, opa, peraí, os caras que trouxeram mais ou menos o mesmo grade só trouxe no Nordeste, aqui no Sul não tem nada por enquanto. De repente isso gera muita vantagem, né? Isso gera vantagem, né? A gente consegue identificar todos esses fluxos, né, de importação, por onde está vindo, por onde não está vindo, né? Quando o produto vem de Manaus, a gente consegue saber, Sim. né? Que Manaus tem a questão lá da isenção da Zona Franca, que atrapalha um pouco o mercado, né? Então, todo esse tipo de estudo a gente faz, né? Tá. A gente faz estudos de mercado, o cara quer prospectar, sei lá, na região norte de São Paulo, por exemplo, estou inventando aqui uma região, né? Quais empresas tem lá, né, de transformação, de reciclagem? A gente faz a gente já tem muita base de dados nossa, né? Mas eventualmente a gente pesquisa e consegue fazer essa pesquisa de mercado para entender um pouco melhor como que funciona, né? E a pessoa não até essas empresas não consegue desenvolver mercado, fazer o contato com o cliente, etc, né? Sim, legal. Entrou uma pergunta aqui, eu não consigo ler o nome da pessoa, porque quando vem do LinkedIn, aparece assim, LinkedIn user, mas a gente responde aqui. Vocês acham que a resina PET vai manter o viés de alta nos próximos meses? Então, assim como todas as outras resinas, o viés de alta hoje está bem nítido, né? Tá. O PET, ele é muito impactado pelo preço, né, do parachileno, né, e do MEG, que vem do eteno, né? Tá. O custo dele o preço dele é atrelado diretamente ao custo desses insumos, né? E como você falou, como a Europa está começando, né, lá começa a sair um pouco da questão da energia, frio, etc, etc. China retomando. Aqui no Brasil a gente vai indo para o verão, que se aumenta muito o consumo de água, principalmente, né? Água, açúcar. Sim. Então a demanda por garrafas, etc, começa a aumentar muito, né? Então, com certeza, nos próximos meses aí o viés aí de alta do PET, né? Assim, olhando o preço de petróleo e nafta, a gente já consegue ver que, tipo, começou a subir. Vai subir. Nafta, daqui a alguns meses começa a subir todas as resinas, né? Eu também acho que daqui para frente, né, Flávio, a gente não vai ter mais essa questão igual, por exemplo, na pandemia. Aquelas explosões, aquelas curvas absurdas que estavam fazendo. Eu acho que vai voltar a ser como era antes da pandemia, uma coisa mais gradativa, né? Um movimento mais estruturado, né? Movimentos já, assim, que você olha, pega o histórico, você vê que tem aquela sazonalidade normal, né? De verão, né? A pandemia foi uma coisa louca, né? O petróleo chegou a ser vendido negativo, o petróleo futuro, né? Sim. Então, assim, é uma coisa que não tinha precedente, né? Agora a tendência é as coisas voltarem ao ritmo natural delas, né? Que a gente consegue fazer uma previsão mais
assertiva, vamos dizer assim, né? É isso aí. Show de bola, Flávio. Obrigado, valeu. Lembrar o pessoal aqui que na terça-feira que vem, né, já vai ter saído o relatório, a gente já vai dar mais algumas informações. Toda terça-feira eu vou estar dando algumas informações desse relatório da Oxide, e sempre na segunda, terça, né? Isso mesmo, segunda, terça-feira de cada mês, a gente está na nossa live aí para o Flávio realmente dar as informações que são pertinentes. Ó, a gente quase terminou, mas entrou mais uma pergunta aqui. Legal. Você acredita que haverá uma equiparação de preço de resina reciclada com a resina PET virgem? E outra pergunta. No Nordeste, segundo semestre, aumenta muito o volume de negócio de PET, PP e PVC. Isso é fato também. É verdade. Mas vamos voltar nessa aqui. Ó. Tá. Você acredita que haverá uma equiparação da resina reciclada com a resina de PET virgem? O PET virgem recentemente chegou a ser tá mais barato do que o PET reciclado. Né? Sim. Até porque assim, no Brasil a gente tem um excesso de ofertas gigantescas de PET. Né? A gente tem 2 plantas que somadas dá 1 milhão de capacidade, 1 milhão de toneladas de capacidade de produção por ano. Gigantesco. Né? E a nossa demanda hoje, anual, deve estar em torno de 600 a 650 mil toneladas. Então você tem um excedente de 350 mil toneladas. Então, só por conta disso você já vai ter uma guerra de preço, porque cada planta quer botar a sua, né? Endorama e Alpec vão querer maximizar a sua venda nacional, porque pior que possa ser o preço, é melhor vender aqui dentro do que exportar. Né? Lógico, com certeza. Então, assim, só por conta disso você já tem uma pressão de preço para baixo. É diferente da Braskem, que é monopolista, né? Não tem sobrecapacidade no polietileno, no polipropileno até tem, no polietileno não. Então, são características diferentes de produtos. Porém, com aumento, né, chegando do verão, aumento do preço, né, de petróleo, de resina, tende ao PET virgem voltar a ser mais caro que o reciclado. Né? Esse é o natural. Né? A gente estava fora do natural. Né? Sim. Então, tende a... Mas eu também penso, Flávio, que ao longo do tempo, né, até mesmo por as questões, cada vez mais a gente vê gente importando máquina, inclusive, para reciclar PET, bottle to bottle, a circularidade acontecendo, o PET, na linha do tempo, a longo prazo, ele não vai ficar cada vez mais barato, eu acho que ele vai ficar cada vez mais caro, né? Porque cada vez não tem jeito. A garrafinha, antigamente, era só né? Algumas coisas só eram usadas com reciclado, hoje não, hoje a garrafa inteira é garrafa... Não, a minha resposta foi para o curto prazo. 6 meses ali, né? No curto prazo, sim. No longo prazo... A gente aumentando a demanda por reciclado. Cada vez mais você quer mais reciclado. O que vai acontecer? É oferta e demanda, não tem muita mágica. É isso aí. Aumentou a demanda, se você não tem oferta para suprir na mesma velocidade, você vai aumentar o preço, não tem jeito, né? Então, assim... A gente tem vários desses vendonas, né? Danone, Coca, etc, que tem metas muito... ousadas até, né? Ousadas, né? Em percentuais de resina reciclada. Se isso tudo se concretizar, vai faltar resina reciclada, não vai ter. Vai faltar, né? Vai faltar. Não, então, e o mesmo aquela informação que você trouxe, né? A Basel, né, comprando e adquirindo uma empresa de reciclagem na Europa. Então, isso são tendências, né? Aí é o mercado de petroquímicas entrando na reciclagem. Isso é um baita sinal, né? É uma quebra de paradigma. Você não tinha isso, né? Você não tem as petroquímicas no setor de transformação, mas tem na reciclagem. Né? E cada vez mais elas vão ir para a parte da reciclagem química, né? Que faz mais sentido em termos de negócio com grandes petroquímicas do que uma reciclagem mecânica, né? Mecânica, lógico. Né? Então, assim, a Braskem está desenvolvendo tecnologia aqui, então, assim, isso com certeza é um caminho sem volta, né? Então, assim, os recicladores, eles vão ter que rapidamente se repensar a sua estratégia de atuação, né? Porque, assim, uma empresa de reciclagem competir com uma Braskem, uma Basel, não tem como, né? Lógico. O poder de barganha é totalmente diferente, né? Então, assim, eles têm que repensar a sua estratégia, atuar em nichos, atuar em aplicações específicas, tem que pensar em alguma outra coisa, né? Porque, assim, o setor de reciclagem ele vai sofrer uma mudança drástica aí nos próximos anos, né? Isso é fato. Não, e para onde você olha, né?
Para onde você olha, só se fala em ESG hoje em dia. Você abre o LinkedIn, você abre o Instagram, é só isso, só curso de ESG que brota de todo lugar. Isso mostra uma tendência, né? Então, o Fábio tinha colocado aqui que no segundo semestre tem um aumento do volume de negócios, né? Isso já é algo Não é só no Nordeste, consumado, é no né? Brasil Já é todo, né? Nordeste, sim, No com Brasil todo. certeza. Aí aqui teve mais uma colocação, ó. Falta compromisso ESG de muitas empresas para aumentar a demanda de resina PET. E o Lázaro mandou para a gente aqui, parabéns, conversa muito esclarecedora. Obrigado, Lázaro, valeu mesmo. A ideia é essa mesmo, né? Maravilha, então, muito obrigado, Flávio, excelente semana para você. Aí vocês, A gente vai se falando aí. E, isso. gente, terça-feira... Quinta-feira sai o relatório de agosto, Tá né? bom, show. E E aí, na próxima terça-feira, a a gente lá da Talk Plus está trazendo essas informações aí fresquinhas para vocês. Tá aí. bom? Show, Flávio. Obrigado, boa noite e tamo junto aí. Vamos se falando. Tamo junto, eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Boa noite a todos. Tchau, tchau, gente.